Então, pessoal, uma vez dentro do Toolbox, aí você vai optar por New Toolbox. Abrindo essa página, você vai aqui no canto superior direito e vai escolher a aeronave. Seleciona a aeronave. Aí você pode digitar aqui nesse campo o aerodiagrama. Ou você pode vir aqui, ó, em documentos, Maintenance Documentos. E aí você vai documentos tipo. Quando você abrir aqui, você pode correr essa barra e você vai procurar aqui o aerodiagrama, tá ok? Aqui o aerodiagrama manual. E aí você dá um Enter. E ele abre aqui o aerodiagrama manual. E você vai localizar o sistema que você quer. Hydraulic Power, for example. Hydraulic System. And Electrical. Electrical. Electrical Pump. E aqui você tem. Então, amigos, vamos começar agora a analisar esse sistema da EDP, a bomba hidráulica elétrica. Só queria te pedir, pessoal, não esqueça aí de deixar o seu like, comentar, tá? E divulgar o nosso canal. Esse vídeo dando bastante view, bastante comentário, aí eu vou produzir o análise de aerodiagrama de vários outros sistemas, tá bom? Vamos lá. A página. Então, pessoal, uma vez aqui na página do esquema, qual o nosso objetivo? Nós temos aqui a Electrical Drive Pump, que é a bomba hidráulica elétrica do sistema A, que nós separamos aqui. E o nosso objetivo é fazer com que essa bomba, esse motor elétrico da bomba, seja alimentado e funcione, né? Nós temos aqui a fonte de alimentação a partir do P92, lá no Eco. E aqui está a bomba, que é localizada lá na baía hidráulica, né? Vamos ampliar um pouquinho aqui a imagem para a gente começar a analisar aqui, tá? Temos aqui esse pontilhado aqui que representa o local onde está instalado o equipamento, que é o main wheel. Aqui está a bomba com o seu motor elétrico aqui, ok? E nós temos esses três fios, né, que vêm buscar alimentação para a bomba. Aqui você tem a descrição aqui da localização, P92 Right Power Distribuição Painel, o 2. Então vamos lá. Você tem aqui a fonte elétrica da Transfer Bus número 2, que é uma fonte 115 DC. Se você quisesse analisar melhor essa fonte, você iria lá no 24, 51, 21, como está descrito aqui. Então logo no começo você tem aqui um circuit break. Você vê, pessoal, que são 3 circuit breaks unidos por uma linha pontilhada, o que indica que esse componente é um só, é um circuit break trifásico. Aqui embaixo, vamos aumentar mais um pouquinho, aqui embaixo informa que ele é um CB de 40 amperes, ok? Então, você tem aqui a informação de que esse circuit break trifásico, ele é de 40 amperes, e aqui tem o número de componente dele, ele é o C881, tá ok? Então, através desses 3 fios, ele tem aqui o T1, T2 e o T3, ligados nesse relé.
esse relé identificado, o número de componente dele é o R317. E esse símbolo desse círculozinho vazio representa conectores, através desses conectores, tá? Quando esse círculo é pretinho, como está aqui, é solder, representa que ele é soldado. Nesse caso são conectores. Esse relé, o R317, como você pode ver, é um relé trifásico de contatos momentâneos. Quando você encontra esse símbolo, esse triângulozinho aqui no contato, quer dizer que ele é momentâneo, tá? Uma vez essa bobina sendo alimentada, a bobina do relé, ela vai formar um campo magnético que vai fazer com que esses três contatos fechem e dê continuidade nessa alimentação em direção à bomba. Tá legal? E se essa bobina perder a alimentação, eles voltam por ação de mola para a posição aberto, open. Ok? Aí, seguindo mais em frente, o que nós precisamos para fazer com que esses contatos fechem e forneça alimentação para o motor? Nós precisamos de alimentar esta bobina do R317. E para alimentar essa bobina, nós vamos precisar de um neutro e um fase. Então vamos aqui acompanhar de onde vem o neutro primeiro. Você sai do P91, que é na área pressurizada, através desse plug, que é o delta 11454. Lembrando que esse raiozinho aqui desenhado no plug, isso quer dizer que ele tem outros sistemas, outros fios ligados no mesmo plug. Se você desligar esse plug, você vai provavelmente desligar outros sistemas. E aí você tem aqui um splice, que é o SP12, um splice emendando esses fios. Aí você passa aqui pela pressure seal, você passa da área pressurizada para a área despressurizada, ok? E aqui você tem esse símbolo de shield, né? Que essa fiação ela recebe um shield ligado ao ground, ligado à massa, ok? E aí você tem aqui, continuando aqui perdemos o foco aqui do massa, né? Que é esse massa que vai alimentar a bobina do relé, fazer com que o relé feche. Aí ele entra dentro da bomba e depois ele sai da bomba, ele entra na bomba pelo pino 4 do delta 2664 e sai pelo pino 5 do 2664 e é ligado na massa, aqui no ground, tá aqui ground DC, através desse fio que tem a bitola de 18, bitola 18 esse fio. Esse fio é identificado como 0501, ou seja, o fio 501, que ele tem a bitola 18 e ele faz parte da cablagem W6128. E esse fio ele tem uma termo switch, de 255 graus, mais ou menos 10 Fahrenheit. Como nesse momento ele está frio, então a switch está fechada. E você tem o massa aqui já uma das condições do relé colar. E agora nós precisamos do fase. E a gente acompanhando esse fio, a gente percebe que ele sai do P91, do P92, pelo plug delta 11452 pino 23, que também indica esse raiozinho aqui, que é um pino, é um plug que comporta a fiação de outros componentes. E aí ele passa por esse TB, um terminal block, ok? Aqui não é um splice, é um TB. E ele entra lá na cabine de comando, ele entra por aqui, no painel P5, no overhead panel. E lá você tem a switch da bomba, que nesse momento demonstra que ela está desligada, mas quando você coloca ela para ligada, esse contato sobe, dando continuidade a essa fiação que passa novamente por um outro TB, ok? Volta lá no P91, no P92 e passa por esse componente chamado Pump Ground Fault Detector.
E aí, estando esses dois contatos aqui fechados, ele vem e pega a alimentação aqui de 28 volts DC, e aí alimenta essa bobina magnetiza, puxa todos esses contatos para baixo, alimenta as 3 fases da bomba e a bomba passa a funcionar produzindo as 3.000 libras, né? O que nós devemos observar aqui? Ok? Primeiro, essa numeração 10 aqui nesse fio indica que esses fios são de bitola 10. Essas outras identificações 0, 504, 505, 506 é a identificação do fio. E esse W6128 é a identificação da cablagem, que ela é comum para todos. Ok? O que acontece? A bomba está funcionando, e ela, por um mau funcionamento, ela começa a aquecer muito, E ela passa dos 255 graus Fahrenheit. Então, essa termoswitch vai abrir e vai perder esse massa, vai interromper esse massa, que era uma condição para esse relé estar armado. Então, esse relé vai perder o campo magnético e esses contatos por ação de mola vão voltar para cima e vai desligar a bomba por over temperatura. Ok, pessoal? Essa condição ela não precisa de reset. Essa switch esfriando, ela fecha sozinha sem reset. E se a pane for resolvida, a bomba volta a funcionar normalmente, né? Mas nós percebemos, pessoal, que a alimentação fase do relé, ele passa por esse componente lá no P92, no eco-eco, chamado Ground Fault Detector. E o que acontece? Ele entra pelo pino 7, passa por esse contato e vem pegar a alimentação aqui na DC Bus 2, para poder alimentar o relé. Naturalmente, quando a switch lá na cabine é colocada para on. Você observa que esses contatos, eles são uma bolinha redonda, diferente desse contato, que é um contato momentâneo. Essas bolinhas elas representam que aonde você colocar o contato, ele vai ficar. Ele precisa de um outro comando para que ele volte. Essa não, ele é temporário, ele fica ali, quando ele perde a alimentação, ele volta por ação de mola. E aqui, pessoal, esses 3 fios de alimentação da bomba, eles passam por dentro desse componente sem contato mecânico. São 3 furos, né? E os fios passam por dentro dele. E por indução, sem contato físico, esse componente mede a corrente das 3 fases. Esse componente, o T9155, CT é um corrente transforme, CT. Então, ele fica medindo a corrente das 3 fases e fica informando esse modo lógico. Se faltar uma dessa fase, pessoal, o que vai acontecer? O motor, como ele é um motor trifásico, ele vai parar de funcionar e ficaria recebendo alimentação nas outras 2 fases, produzindo aquele som característico, e aquecendo, podendo danificar o componente. Então, o corrente transforme, ele percebe que faltou uma das fases e ele informa para esse modo lógico. E esse modo lógico alimenta essa bobina que forma um campo magnético e puxa esses 2 contatos para cima, desligando, interrompendo a corrente que vinha alimentar o CB, e aí a bomba para de funcionar. Tá ok, pessoal? Então o mecânico vai lá e repara, veja o que faltou, era o relé que estava com mau contato em uma das fases, ou era transfer bus 2 que estava faltando uma fase. O mecânico vai lá e corrige aquilo. E aí ele restaura o sistema todo, coloca a switch lá no P5 para on, coloca a switch lá na cabine de comando para on, e ele repara que a bomba não funcionou. E por que a bomba não funcionou? Como nós comentamos, esse contato ele foi comandado para cima através do magnetismo dessa bobina.
abrindo aqui, impedindo que esses 28 volts passe para ir alimentar a bobina do relé. Então é necessário que você agora comande esse contato que está aqui em cima, que você comande ele para baixo de novo, fechando esse circuito. Para isso, você vai lá no Eco, vai abrir o P92.2 com aqueles disus, né? E lá você vai encontrar esse módulo M1105, que é o Ground Fault Detector da bomba elétrica 2 do sistema A. E você vai pressionar esse botão, o botão de reset. Quando você pressionar esse botão, você vai pegar esses 28 volts que vem dessa barra DC, e ele vai descer aqui, vai passar para o outro lado e vai alimentar essa bobina, formando um campo magnético que vai descer esses contatos para baixo de novo. E quando você soltar o dedo, vai interromper essa alimentação, mas ele vai permanecer aqui embaixo o contato, permitindo que a bomba funcione. Você precisa efetuar o reset no Ground Fault Detector. Tá bom, pessoal? Então, é mais ou menos isso. Você precisa agora abrir o aerodiagrama. No primeiro capítulo do aerodiagrama, você tem ali o que representa todos esses símbolos. Por exemplo, a bolinha vazia, conectores. A bolinha preta, soldado, tá ok? Conector com esse raiozinho aqui é conector que passa outros fios que não estão sendo exibidos nesse diagrama. Durante, por que existe esses diodos aqui dentro do relé, na bobina do relé? Existe 2 diodos aqui. Você percebe que existe esse aqui embaixo, que é um diodo comum com esse tracinho reto, e esse com esse tracinho curvo em S é um diodo Zen. É um diodo limitador de corrente. O que acontece, pessoal? Como essa bobina ela é alimentada com uma corrente relativamente alta, ela ganha a capacidade de acumular corrente aqui. Então, quando você desliga a switch da bomba, o que acontece? Existe a possibilidade de que essa bobina se torne como um capacitor, que ela armazene ali corrente elétrica. E quando você desligar a switch, ainda tem corrente elétrica, o que vai retardar o desligamento do relé ou provocar uma corrente reversa. Então esses diodos eles são montados aqui para evitar o que nós chamamos de corrente reversa. Ele forma um pequeno curto aqui e drena essas correntes uma contra a outra, e assim ele perde a tensão imediatamente. Tá legal? Aí você tem aqui o CB trifásico, um relé trifásico chamado de R317. Você tem aqui o corrente transforme, medindo as 3 fases da bomba. Você tem aqui uma termo switch, protegendo a bomba de altas temperaturas, ok? E você tem aqui o Ground Fault Detector lá no P92. Então, pessoal, aqui no primeiro capítulo do aerodiagrama, você tem toda a simbologia, você tem muitas informações aqui, tá bom? Você pode acessar, tá? O primeiro capítulo do aerodiagrama, você vai ter a descrição de vários símbolos, de toda a simbologia, tá bom? Aí lembrando, pessoal, não deixe de compartilhar aí o canal, divulgar o nosso canal e nos ajudar, tá bom? Um abraço a todos.